Vejo muitas pessoas desinformadas afirmando que o anticristo é alguns presidentes por aí. Porém, essas pessoas não têm bases sólidas para argumentar e realmente provar que aquele é o anticristo. Vejo muitos dizendo que o anticristo seria Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Porém, as informações não são significativas, observando as definições do anticristo segundo a Bíblia. Uma das definições do anticristo, a Bíblia diz que ele seria príncipe, e vemos que Trump não é príncipe. Muitos também dizem que o anticristo seria o presidente da Rússia, porém ele será o homem responsável pela guerra de Gog e Magog, citado em Ezequiel 38, versículo 39, onde o país da Rússia invade Israel e o anticristo irá intervir. Então, se o anticristo não é nenhum desses presidentes, quem seria o anticristo? Pesquisadores e teólogos e estudiosos da Bíblia afirmam que o anticristo seria o presidente francês Emmanuel Macron. Então fica até o final que irei lhe dar provas concretas que ele realmente é o anticristo. Satanás, o inimigo das nossas almas, quer esconder de nós a verdade de forma que vivamos sempre na mentira. Mas a Bíblia nos diz que nos fins dos tempos toda a verdade será revelada. Antes de se aprofundar muito no tema, vamos conhecer quem é Macron. Emmanuel Macron é o atual presidente da França, eleito em maio de 2017 e reeleito em 2022. Nascido em 21 de dezembro de 1977 em Amiens, ele é um economista político francês. Antes de se tornar presidente, Macron trabalhou como banqueiro de investimento e ocupou cargos no governo francês, incluindo de ministro da Economia, Indústria e Digital no governo da França Hollande. Macron fundou o movimento político La République en Marche, a República em Marcha, em 2016, com o objetivo de quebrar o tradicional sistema bipartidário da França e trazer uma abordagem mais centrada, reformista e progressista à política. Ele também tem sido uma figura importante em questões internacionais, defendendo uma maior integração europeia e abordagens globais para questões como mudanças climáticas e segurança internacional. Mas por qual motivo um homem tão inteligente e tão íntegro e intelectual seria o anticristo? Bom, para começar, Emmanuel Macron é príncipe. Macron, além de ser presidente da França, desempenha a função de um dos chefes do estado de Andorra, o que o torna também um príncipe. Em contexto específico, Andorra, um pequeno principado situado entre França e Espanha, tem um sistema de governo único, onde o país é cochefiado por dois príncipes, o presidente da França e o bispo de Urgel, que é um cargo eclesiástico na Espanha. O presidente francês assume a posição de príncipe de Andorra devido a um acordo histórico entre a França e Andorra, que remonta no século XIII. No entanto, o presidente francês não é um monarca tradicional de Andorra, mas sim um chefe de Estado e príncipe. E a Bíblia fala que o anticristo seria um príncipe, pois está escrito em Daniel 9, versículo 26. Depois das 62 semanas, será cortado o ungido e não será para si. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Então, nesse versículo, a Bíblia diz que um povo de um príncipe há de vir e destruirá toda a cidade e todo o santuário, e ele será responsável por muita guerra, desolações não terminadas. A data de 21 de dezembro, especialmente em algumas culturas antigas,
tem uma forte associação com festividades pagãs e tradições religiosas que persistem ao cristianismo. Uma dessas tradições é a celebração do solstício de inverno, que ocorre por volta dessa data no hemisfério norte. Este momento marca o dia mais curto do ano e, em várias culturas, foi visto como o renascimento do sol, simbolizando a vitória da luz sobre a escuridão. Entre as festividades mais conhecidas que aconteciam nesta época, a celebração do Deus Bode, também relacionado a Yule, uma festa pagã que celebra o renascimento da luz e o retorno do sol. Yule tem raízes nas tradições nórdicas e germânicas, tendo um festival dedicado a várias deidades da mitologia, incluindo o do Deus Bode, Yule ou Cernunnos em algumas versões, que é associada à natureza, à fertilidade e aos animais. Em algumas culturas, eles esperavam que no dia 21 de dezembro nasceria a criança da promessa que iria lhes salvá-los de um grande tormento. A criança da promessa é frequentemente associada ao dia 21 de dezembro e não tem uma referência direta às tradições cristãs, mas a data, por ser vinculada ao solstício de inverno e a várias festividades antigas, acabou sendo ressignificada na cultura cristã como o nascimento de Jesus Cristo, tornando-o na criança da promessa. E o próximo motivo é que Macron é um jesuíta. Os jesuítas são membros da Ordem de São Inácio, fundada em 1534, que desempenharam um papel importante na história da Igreja Católica. No entanto, a Ordem também foi envolvida em controvérsias e críticas, devido ao seu poder político e influência em várias regiões, além de sua postura combativa contra o protestantismo. Em algumas épocas, os jesuítas foram acusados de manipulação política e abuso de poder, sendo expulsos de países como Portugal, Espanha e França, devido ao seu envolvimento na questão política e social. Há uma história do Papa envenenado pelos jesuítas. É uma história que envolve o Papa Clemente XIV, que foi Papa de 1769 a 1774. Durante o seu papado, Clemente XIV foi pressionado por várias potências europeias, especialmente França e Portugal, a suprimir a ordem dos jesuítas, que era vista como uma ameaça devido à sua enorme influência política e religiosa. Em 1773, Clemente XIV cedeu à pressão e emitiu o Decreto Dominus, que supressava a ordem jesuíta em todos os territórios papais. Isso causou grande tensão com os jesuítas, que, de acordo com várias teorias e rumores da época, buscaram vingança. Uma das versões mais dramáticas da história afirma que, como retaliação, membros da ordem envenenaram o Papa. Embora não exista provas definitivas que Clemente XIV tenha sido envenenado, ele morreu de forma repentina em 1774. O Papa Clemente XIV teria, segundo algumas fontes históricas e relatos, feito declarações que indicavam que ele temia ser envenenado, provavelmente devido à tensão causada pela supressão dos jesuítas. Os jesuítas eram tão maus que foram expulsos do próprio Vaticano. Antes de alguém se tornar jesuíta, é feito um pacto com sangue e um juramento onde prometem devastar todos os protestantes e hereges, e prometem não poupar nem gênero, idade, nem condição, e prometem aniquilar todos os hereges e sua raça execrável. Os jesuítas hoje em dia são os Illuminatis, ou a maçonaria como muitos chamam, os poderes por trás do governo mundial. E curiosamente, Emmanuel Macron afirma ser jesuíta. Macron estudou na escola jesuíta de Amiens, tendo boas notas até ser enviado por seus pais para estudar seu último ano do ensino secundário em Lycée Henri IV.
de Paris. Criado em uma família não religiosa, foi batizado como católico romano com seu próprio pedido aos 12 anos, imitando Jesus, pois a palavra diz que com 12 anos Jesus pregava para os fariseus e todos ficaram espantados com a sabedoria dele. Em resumo, Macron teve uma educação influenciada pela tradição jesuíta. Coincidentemente, o Papa Francisco também é o primeiro Papa jesuíta da história. Sua eleição como Papa foi histórica não apenas porque ele é o primeiro jesuíta a ocupar o papado, mas também por sua origem na América Latina, sendo o primeiro Papa não europeu em mais de 1000 anos. Porém, em outro vídeo, falaremos sobre Francisco. Nesse vídeo falaremos sobre Emmanuel Macron. Quando foi eleito a presidente da França, em 2017, Macron ficou em frente a uma pirâmide que tinha um olho no meio. Essa pirâmide é chamada de Pirâmide Illuminati e tem a ver com o símbolo maçônico. O olho da pirâmide é conhecido como o olho que tudo vê ou olho de Horus. Esse ato de correr para a frente da pirâmide simboliza a nova ordem mundial. Em 2 Tessalonicenses 2, no versículo 3 ao 4 diz: "Ninguém de maneira alguma vos engane, porque aquele dia não virá sem que antes venha as apostasias e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição." Macron já afirmou que ele governará como o deus romano Júpiter, uma homenagem aos principais deuses pagãos romanos. E por causa dessa fala, o apelido de Macron na Europa agora é Júpiter. Para os gregos, Júpiter era conhecido como Zeus. Segundo a mitologia, Zeus tinha um amante e o nome da sua amante era Europa. Na revista The Economist, Macron aparece andando sobre as águas, imitando o que Jesus fez em João 6, versículo 16. E próximo a ele, há uma mulher de pernas para o ar, e no contexto bíblico, se você tiver um dicionário bíblico em casa, verá que a mulher simboliza a igreja. Nessa imagem, ele queria nos passar a mensagem que colocará a igreja de pernas para o ar. Além disso, no topo da revista está escrito Salvador da Europa. E em 2 Pedro 3, no versículo 18 diz que nosso Senhor e Salvador é Jesus Cristo. Portanto, ele quer imitar Jesus em todos os aspectos. Por isso é chamado Anticristo, pois é o Anticristo que imitará a Jesus Cristo. Em 2 Tessalonicenses 2, versículo 4 diz que ele se levantará sobre tudo que se chama Deus e será adorado a ponto de assentar-se como Deus no templo de Deus, fazendo-se parecer Deus. Ele sempre quer manter a paz entre ambos os lados. Durante a guerra no Oriente Médio, Macron foi até Israel e falou com o representante de lá, Benjamin Netanyahu. E logo após isso, ele foi para a Palestina para falar com o líder palestino Mahmoud Abbas, na Cisjordânia. Ou seja, ele sempre quer agradar a todos, ambos os lados. Daniel 9, versículo 27. Ele fará um pacto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o devastador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Este versículo é frequentemente interpretado como se referindo ao Anticristo, que por muito tempo fará um acordo de paz com muitas nações, mas esse pacto acabará em traição e destruição. Ele é visto como alguém que engana e usa a paz para alcançar seus próprios objetivos, apenas para quebrar essa paz mais tarde, causando grande tribulação. Nova ordem mundial é um tema que antes era visto como teoria da conspiração e que hoje vemos abertamente em nossos olhos. Inclusive, o próprio presidente do Brasil disse que nós precisamos de uma nova ordem mundial. Eu passei metade da minha vida dizendo que era preciso construir uma nova ordem econômica mundial.
pessoas que eu pensei que eu nunca ia chegar perto deles, dizendo que era preciso uma nova ordem mundial. Muitas pesquisas, inclusive da ONU, dizem que Macron é o candidato mais indicado para o cargo de líder global ou líder mundial. Várias matérias de jornais, revistas e canais famosos de televisão falam que teremos um novo governo único e um grande reset, ou Great Reset, como é chamado em inglês, que se trata de um reset ou restauração que haverá no político e economia, tendo uma governança única mundial e uma moeda única também, e pode trazer uma religião única global, perseguindo e prendendo os que se opuserem contra o novo regulamento. Os judeus esperavam que o Messias fosse um homem rico, príncipe, monarca e que tivesse muitas posses, alguém como César Augusto ou outro monarca. Porém, quando viram Jesus, filho de José, carpinteiro, montado em um jumentinho, não creram que aquele era o Messias, pois eles esperavam um Messias rico, dos olhos azuis, e até hoje estão a esperar. Quando o Anticristo chegar, ele possuirá todas estas características, e os judeus irão recebê-lo como Messias. Pintores também, da era renascentista e de outras épocas, pintaram um Jesus branco, dos olhos azuis e cabelos loiros, por causa do racismo que havia na época, onde ainda havia escravidão, e as pessoas não acreditariam em um Messias da cor escura. Porém, Jesus era de uma região onde é comum ter pessoas morenas e pardas. Cientistas já afirmaram que Jesus era moreno, de cabelos crespos e olhos escuros. Nesta imagem podemos ver o Papa Francisco beijando uma criança muito parecida com Macron. Inclusive os olhos, formato da cabeça e a cor do cabelo. Todavia eu quero dizer a vocês que essa criança cresceu e está hoje pronta para governar o mundo e se chama Emmanuel Macron. Veja agora a foto de Emmanuel Macron feita por inteligência artificial, onde ele está com cabelos longos e um manto em sua cabeça, imitando a Jesus, representado a imagem do Jesus católico. E agora veja a comparação entre ambos. Pois é, meus amigos, vamos manter nossa vida em oração e se alinhar cada vez mais a Jesus, pois o Anticristo está na terra. A Bíblia diz que o espírito do Anticristo já estava na terra desde antigamente. Mas e você? O que acha sobre isso? Deixe nos comentários e vamos conversar a respeito desse tema. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo, e a paz do Senhor Jesus.